se conhecer. E hoje a gente batendo um papo até nos bastidores, conversamos alguns dias antes. O motivo da gente falar hoje é sobre relacionamento, que é uma coisa muito desafiadora, né? Que é justamente falar sobre como lidar com o pior do comportamento de cada signo. Exato. É um desafio. É um desafio. Então hoje a gente vai falar de signo por signo, entender os elementos também, a relação deles nos relacionamentos, né? Exatamente. Esse é um ponto porque é desafiante, né? Porque assim, os nossos desafios são desafiantes para a gente mesmo, né? Então, os desafios que a gente tem no mapa, né? Porque é isso, né? O Sol, a gente basicamente, né, vai falar do Sol, né? Porque assim, a gente sabe que comparação de mapa de relacionamento abrange todo o mapa de ambas as pessoas, né? De ambos os envolvidos, né? De quem está envolvido no relacionamento. Mas o Sol, ele é extremamente importante, né? Então, assim, né, se a gente pega pelo sistema solar, né? O Sol, né, ele tem 99,8% da massa. Os outros planetas, os outros meteoroides, cometas, asteroides, têm só 0,2%. Então, o Sol acaba sendo dominante mesmo. Então, essa presença do Sol né, assim, e a comparação de mapa, né? O Sol acaba sendo importante. E aí, o que o Sol né? Ele é um agente iluminador. Ele ilumina. E aí, né, ele vai percorrendo ali, entre aspas, né, o zodíaco, e ele ilumina cada signo. Então, ele ilumina as qualidades e os desafios. Né? E aí, a hora que você se depara com o seu desafio, vai, opa! Né? A hora que o Sol ilumina, né? Então ele vai iluminar o signo, né? Aquela faixa, né? Da eclíptica, né? E aí ele vai, né? Então você tem que saber lidar com esses desafios do Poderia seu falar signo. que ele tem o lado A e o lado B, B, né? exatamente. Os dois lados, né? Porque ele vai iluminar o que está ali, né? E a gente vai refletir aquela iluminação, né? Então, o jeito é a gente lidar, né? Com aquela situação, né? Com aquele signo, aquelas qualidades, lógico. Sim. Então, trabalhar e tentar vencer os desafios. E hoje a gente vai malhar, hein? Tá, hoje a gente vai malhar. Se o pessoal estiver meio sensível, é melhor nem assistir agora. É melhor nem assistir. Tá e a gente vai descer o sarrafo aqui hoje. Vamos lá. Mas antes de entrar em cada signo, né? E com os elementos, a gente poder entender de maneira mais profunda, você já atende há um bom tempo. Tem, sim, bastante. Quais são os fatores de maiores queixas que as pessoas trazem dos relacionamentos para você, que você nota assim, que é fundamental na relação? Assim, o desafio, né, que as pessoas mostram, né, num relacionamento. Né? Então, tem gente que, por exemplo, reclama que, por exemplo, ela se entrega, né, muito no relacionamento e não tem o retorno. Sim. Né? Então, esse já é um dos problemas. Né? Então, não tem o feedback, né, ali no relacionamento. Outra questão assim, que eu vejo muito forte é porque assim, cada um tem uma cultura, cada um tem uma educação. Né? Então, a gente vem de um histórico familiar, aí a pessoa traz alguns valores, a outra pessoa tem outros valores. E como se adequam esses valores? Então, eu vejo que um dos desafios é essa adequação de valores. Né? Então, no convívio mesmo. Né? Uma das dificuldades também, né, que há de reclamações de relacionamento é exatamente o dia a dia. Né? A convivência. A convivência. Então, essa coisa do conviver é bem complexo. E é muito interessante que na astrologia tem um setor que é amor. E tem um setor que é casamento. Então, assim, né, você tem que unir amor e casamento. E tem um setor que é sexualidade. Então, por exemplo, na astrologia tem o setor romance, amor, satisfação, o setor relacionamento e o setor intimidade e sexualidade. Então, num casamento, você tem que estar unindo pelo menos essas três. Só que entre, por exemplo, romance, amor, né, o lado gostoso, né, de um relacionamento, e o casamento, tem o dia a dia. A convivência. Tem a convivência, tem a rotina, né, tem o arroz com feijão ali. Então, a gente tem que, né, com um bom convívio, você tem que né, trabalhar esse. Então, um dos desafios é essa questão. E também vejo, por exemplo, às vezes tem a mulher é mais dinâmica, né, e o marido não, ele é mais tranquilão. Aí também tem essa reclamação. Que meu marido não faz, que meu marido não isso, sabe?
né? Então, tem esses desafios também na convivência, que às vezes o marido tem um esquema diferente de vida. Então, é isso que eu falo. Às vezes, para ele, não importa, ele não é muito ambicioso, né? E ela é mais ambiciosa. Aí tem os conflitos, né? E tem também o outro conflito, né? Às vezes, o cara é ambicioso e a mulher também. Isso eu já vi mesmo também. Só que ela progride mais do que ele. Aí ele fica... ele não aceita bem. Então, eu já vi isso nessa posição. Por quê? A nossa sociedade é o homem que tem que ser, né, o provedor. E tudo mais. Ainda tem isso. Ainda bem que isso já está terminando, né? Isso já está diminuindo. Então, se a mulher é bem-sucedida, maravilhoso, né? Só que, às vezes, tem essa condição. O cara não consegue aceitar essa situação. Eu tenho convívio, aí já nem é de cliente, pessoas próximas, que a mulher é a provedora e o marido aceitou super bem, eles vivem super bem até hoje. Então, estão casados há quase 30 anos. Então, sabe, eu falei, nossa, que bom, um casal evoluído e é conhecido meu. Você tem um bom exemplo aí para dar, né? Exatamente. Porque o que aconteceu? Ele perdeu o emprego, né? Eles já estavam com 2 filhos, ele ficou levando criança na escola, ele ficou levando criança no balé, na natação e a mulher dele trabalhando. Né? E se entendem bem, né? Eles se entendem bem. Então, ele aceitou. Ele, lógico, teve uma dificuldade, ele é um pouco mais novo que eu, né? Mas ele aceitou bem depois e tudo mais. Então, aí, normal. Né? E tem o fator comunicação também, né? Que a pessoa fala A, a outra entende H. Aí, isso aí... Então, assim, é muito interessante, né? Porque a astrologia tem 12 signos, e são 12 setores, 12 casas astrológicas, né? Cada casa está associado a uma aplicação aqui na Terra, né? Ou pessoas, ou situações, né? Tem, por exemplo, comunicação, como eu disse, tem romance, né? Tem sexualidade, tem casamento, contratos. E aí, esse setor da comunicação, né? Então, assim, por isso que todo mapa é importante numa comparação de mapa, né? Nessa coisa da afinidade do casal. Mas, como eu falei no início, o Sol, ele brilha mesmo, né? Quando a gente vê o sentido, que às vezes até você vê, né, uma harmonia solar. Se tem uma harmonia solar no mapa, olha, já é, sabe, meio caminho andado. Meio caminho andado. Ah. Né? Essa coisa de projetos em conjunto, propósito, é uma coisa importante do mapa? Propósitos de vida, né? De vida. Aí, então, às vezes, terem os mesmos propósitos, né? Então, isso é uma coisa que realmente ajuda a direcionar, né? Então, sabe, eles às vezes participam de uma mesma, sei lá, de uma mesma religião, sabe? Ou os dois têm uma... Então, isso é importante, essa coisa do fazer junto, né? Porque, às vezes, que eu vejo isso, né? Às vezes, dificuldades, né, no relacionamento. Eles casam, vão indo, só que um vai indo para um lado, o outro vai indo para o outro. Aí o casamento vai esfriando, aí o casamento vai, né, a coisa vai morrendo mesmo, né? Eu notei também que algumas pessoas, depois de uma certa idade, que os filhos se formaram, separa. Ah, tá. Dá a entender que parece que o objetivo ali era formar os filhos, né? Encaminhar os filhos para a vida. E o casal perdeu ali o projeto de vida em conjunto. Em conjunto, exatamente. Por isso que é importante, né? Você tem o casamento, né? Que é um setor, uma casa, né? Associada a casamento, mas você tem o romance, né? Então, você tem que alimentar aquele romance. E a intimidade também. Então, combinar essas 3 casas, sendo que você tem que se entender ali no meio do caminho, no arroz com feijão, você tem que entender ali, né, naquele arroz. É complexo, hein? Então, é aí que pega mesmo. Legal, né? legal. Então, para você, né, assim, do romance para o casamento e para a intimidade, né, essa coisa de dividir, né, toda a intimidade, de ficar debaixo do mesmo teto, você tem o arroz com feijão ali, né? E aí tem isso, né? Às vezes, uma pessoa teve uma educação que ela, por exemplo, não precisava fazer nada, né? Outra pessoa, não, já fazia. Então, sabe, aí vai dando esses atritos mesmo, né? Então, esse é um dos pontos mesmo. Mas isso que você falou dos objetivos também é bem... Objetivos, eu acho que mais propósitos mesmo. Propósitos, né? Que é importante ter essa afinidade, né? E como você falou mesmo, tem os filhos, né? Então, tem casal que fica por conta dos filhos, né? Aí, em prol do outro setor, né? Que é a família. Então, vamos nos manter aqui, como você falou, depois, quando os filhos crescem, eles separam, né? E aí, com essa questão, fiquei pensando aqui, com essa questão dos filhos, como cada pessoa tem os seus valores... Às vezes pode dar um problema aí, um conflito na educação dos filhos também. Isso é um outro ponto fraco também. Então, é como um lida com os filhos, o outro às vezes não gosta, né? Desculpa.
Então, um não concorda, né? E uma das coisas que eu vejo que aí é ruim para a educação dos filhos é, às vezes, um discordar do outro na frente do filho. Então, isso também é um desafio no relacionamento. Mas aí eu vejo que acaba sendo um desafio maior para a educação dos filhos. E né? eu já vi e promove assim, problemas muito graves. Muito graves, que é isso mesmo. Então, esse é um dos desafios também de um relacionamento, né? A pessoa fala uma coisa, a outra na frente da criança fala, não, mas ele pode fazer isso. Aí desautoriza o pai ou desautoriza a mãe. Então, isso aí que vai ruindo o relacionamento, né? Vai trincando o relacionamento. É outro ponto mesmo. Vai trincando o relacionamento entre o casal e o filho vai crescendo sem referências muito claras do que é certo, do que é errado, de autoridade. Exatamente. Então, tanto é que tem isso, né? Como eu mencionei, né? No mapa astrológico tem uma casa associada à intimidade. Sim. Ela é a sexualidade. Então, o que o casal vive só interessa a ele. Tem um ditado, né, aqui no Brasil antigo que fala assim, briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Nós temos esse ditado. Esse setor é exatamente um setor que é da intimidade do casal. Então, se o casal tem que brigar, ele faça isso entre quatro paredes, não na frente dos filhos, né? Não na frente dos outros, né, das pessoas, porque esse setor, a intimidade. Como nós dois lidamos? Porque isso é uma coisa de dois, né, o casamento. E tem essa casa dessa intimidade. Então, assim, na astrologia, a astrologia eu acho muito inteligente, para te falar a verdade. Né? Eu concordo. Tem um setor exatamente dessa intimidade. Né? Então, o casal ou o sócio, né? Então, tem dois sócios, as pessoas são sócias, né? Então ele sabe o acordo, qual a porcentagem de um, qual a porcentagem do outro, qual a função de um. Isso não precisa ser expresso para fora. Né? Isso fica, aquele acordo é quem está ali envolvido. Né? Então, o casamento, né, que tem o setor do casamento na astrologia, a casa, é aquele casamento que você mostra, todo mundo sabe que fulano e ciclano são casados. Mas agora, o que eles vivem intimamente não importa, não deve ser separado, aberto nem para os filhos, né? Porque eles têm que se entender ali, porque a imagem do casal. Mas aí quando a coisa vai ruindo, isso perde, né? Essas portas escancaram e é uma porta que não deve ser aberta, né? Na astrologia é uma casa fechada. Aliás, essa casa é associada ao signo de Escorpião. Né? Então é uma casa fechada. Legal essa visão que você trouxe aí, porque todo mundo acha que a casa 8 é só sexo, né? Ela é o sexo, né? Mas tem essa intimidade. É a intimidade. Tem que ficar fechada. Porque assim, né, existe a gente, né, fala, né, derivação, né? Então você deriva. Então a casa do casamento é a casa 7. Vou numerar aqui. Aí a casa seguinte seria a casa 2. Então, assim, todo mundo fala, é o dinheiro do outro. Tudo bem, nessa derivação. Né? Na astrologia, a casa 2 é associada ao seu dinheiro. Né? A casa 1 sou eu, a casa 2 é o meu dinheiro, como eu lido. Só que essa casa são os valores do casal também. É o valor do casamento. Né? Então, assim, como você lida? Então, eu falo, tem coisa que é do casamento, então tá ali. Né? Não tem que ser publicado. Muito bom. Muito bom, muito bom. Muito então bom. É isso aí. Muito bom. Bom, e aí, no que nós vamos entrar agora e no que nós estamos falando, ele pode ser usado tanto para casamento, sociedade, amizade, né? Mas a gente vai trazer vários exemplos aqui e as pessoas vão estar usando em suas vidas, né? Poderíamos entrar aqui no que seria a importância dos elementos dentro da astrologia. Tá. Se você pudesse falar um pouco, fazer uma introdução e depois a gente vai entrar por elemento dentro de cada signo. Tá. Então, o elemento é a base, né, dos signos, né, porque, na verdade, os elementos são a base da vida, né, fogo, terra, ar e água. Tá. Né? Então, isso é presente na vida, presente no nosso corpo. Então, esses elementos, isso realmente é a base, né? E são 4 elementos, né? Então, é meio que o alicerce mesmo, né, esses 4 elementos. E, lógico, eles têm os ritmos vibracionais, são 3, né? Que a gente chama de qualidade, de modalidade, né, de ritmos. Então, cada elemento tem um ritmo. E aí que se formam, né? São 4 elementos, 3 ritmos, e aí que se formam os 12 signos. Perfeito. Né? Então, né, nós temos aí, né, no sentido do fogo, né? O fogo é um elemento associado à identidade. Né, a minha vontade, a minha identidade, a minha força. Então, o elemento fogo são pessoas protagonistas. São as pessoas frente, né? Então, são as pessoas que a gente até usa o termo assim, são intuitivas no sentido de dedução. Tá. Né? Então o elemento fogo, ele olha um objetivo, ele vai, ele se direciona naquele foco, né? E ele, para se relacionar,
ele às vezes passa por cima de quem está ali do lado, né? O excesso destrói, né? O excesso destrói, né? E tem o quê? O fogo é clareza, o fogo é calor, Sim. né? Então, às vezes, eu sou tão quente que eu queimo o outro. Uhum. Aí vamos lá, né? Dar uma, como você falou, dar uma malhadinha, né? Então, tem esse excesso, essa objetividade que eu vou atropelo, vou direto no meu, né? No que eu intuí, Tá. né? E ninguém segura, né? E a gente tem um termo, né? Também que fala assim, fogo, amor acima, ninguém segura, né? Então, né, esse ditado é assim, né? O fogo, ele vai, ele alastra, né? E quem tiver do lado que se queime, né? Controlar então, o fogo... Controlar o fogo é demais. Então, assim, então tem essa configuração do fogo. Tá. Né? E o fogo é clareza, né? Ele também ele ilumina, né? A gente usa, né, o fogo para... E aí o fogo tem esse sentido de clareza. E às vezes ele é tão claro, né? Muito verdadeiro, né? Então isso tem muito a ver com o elemento fogo, da verdade, né? Então são signos verdadeiros, né? Então isso é um lado, aí entrando para o lado A já de uma vez, né? Porque tem nisso que eu falei, né? Do fogo queimar, mas ele tem o lado da clareza, da sinceridade, né? Então, esse é o lado, né? O fogo é sincero. E essa né? franqueza, às vezes, deve doer, né? Então, algumas aí pessoas, às vezes a franqueza é meio rude, né? Meio rude. Então, o fogo tem isso, né? Daí, isso eu vejo que tem os três elementos podem ter, né? Os 3 signos de fogo podem ter essa franqueza rude, né? É o sincericídio, né? Então, ele já é tão sincero que já... Né? Mata o outro. Né? Invade, né? Vai Invade. muita energia. Mas